Eu sei que muita gente tem boas lembranças da infância. Sabe, aquelas memórias de carinho, de colo de mãe, de cheiro de bolo no forno. Mas comigo foi diferente. Na verdade, eu rezo todos os dias para esquecer os gritos, as portas batendo, os olhos frios daquela mulher que me chamava de filha. Se você acha que toda mãe ama, protege e cuida, eu preciso te contar a minha história. Uma história que ficou enterrada por décadas dentro de mim até o dia em que eu finalmente consegui fazer justiça. Eu sei que é difícil de acreditar. Até eu demorei muito tempo para entender que o que ela fazia comigo não era educação severa, era tortura. Hoje eu sou uma senhora de 72 anos, vivo sozinha numa casinha simples, com minhas plantas, meus livros e minha memória inquieta. Mas antes de você julgar o final, precisa conhecer o começo. Porque foi naquele começo escuro, onde o medo morava, que a semente da minha vingança foi plantada. A minha mãe não gritava, ela murmurava, e isso tornava tudo mais assustador. Aquele tom frio, controlado, como se cada palavra tivesse sido pensada para machucar o máximo possível. Eu tinha só 7 anos quando ela quebrou o meu primeiro brinquedo de propósito, um ursinho que eu tinha ganhado do meu pai pouco antes dele nos abandonar. E ela fez aquilo sorrindo. Disse que eu era igual a ele, fraca, inútil e desnecessária. Eu chorei tanto naquela noite que minha garganta queimava. Mas ela não veio me consolar. Só passou pelo corredor e disse: engole o choro, se não te dou um motivo de verdade para sofrer. Ela sempre fazia isso. Me apagava com palavras. E depois vinha o silêncio, que era ainda pior. Os abusos começaram de forma sutil, disfarçados de castigos. Me trancava no quarto sem janta, me obrigava a ficar de joelhos por horas, dizia que minha existência era um erro. Mas o que mais doía eram os olhos dela. Não havia afeto ali, nem um resquício de maternidade. Só desprezo. Eu cresci tentando ser perfeita, achando que talvez, um dia, ela fosse me amar. Tirava boas notas, lavava a louça, limpava a casa. Mas ela sempre achava um defeito. E quando eu errava, o inferno se instalava. Ela me puxava pelo cabelo, gritava no meu ouvido que eu era uma praga, uma maldição. E eu acreditava. Durante anos, acreditei. Até o dia em que eu sangrei. Eu tinha 12 anos. Era inverno. Eu lembro porque meu casaco tinha um rasgo na manga e o vento entrava direto no meu braço. Ela mandou eu limpar o banheiro. Eu fiz, mas esqueci de esfregar atrás do vaso. Foi o suficiente. Ela me jogou no chão, bateu minha cabeça na parede. E naquele dia, eu sangrei. O sangue escorreu pela minha testa, manchou minha camiseta, e eu vi, no reflexo do espelho embaçado, algo nascer dentro de mim. Não era ódio, era algo mais frio, mais profundo. Era o desejo de desaparecer. Mas antes de fazer ela sentir tudo o que eu sentia, eu prometi, naquele dia, que ela não sairia impune. Mas, claro, eu era só uma menina. E ela, uma mulher respeitada na vizinhança. Todos achavam que ela era viúva, coitada, que criava a filha sozinha com esforço. Mal sabiam o monstro que ela escondia dentro de casa. Na escola, eu fingia normalidade. Sorria, respondia às perguntas, entregava os trabalhos. Mas dentro de mim, eu morria um pouco mais a cada dia. A adolescência foi pior. Ela passou a controlar minha aparência. Dizia que eu parecia uma prostituta se eu usasse saia, rasgava minhas roupas, escolhia quem eu podia chamar de amiga. E quando me apaixonei pela primeira vez, ela fez questão de destruir tudo. O nome dele era Rafael. Tímido, gentil, me tratava como ninguém jamais havia feito. Ele dizia que eu era bonita, que minha risada era doce. Era como ouvir uma língua nova. Algo que eu não conhecia, afeto. Ficamos juntos escondidos por 2 meses. 2 meses de alívio. 2 meses de sonhos. Até ela descobrir. E ela descobriu lendo meu diário. Naquela noite, ela me esperou no escuro da sala, com o caderno aberto no colo. Quando entrei, ela me chamou calmamente. Eu achei que talvez ela quisesse conversar.
Mas não. Ela me fez ajoelhar, leu cada palavra em voz alta, zombando até eu implorar para parar. Depois, ligou pro pai do Rafael e inventou mentiras terríveis sobre mim. No dia seguinte, ele não me olhou mais. E eu desabei. Ela dizia que fazia isso porque me amava. E foi aí que eu percebi que o amor dela era uma faca. Eu precisava sair dali. Fugir. E tentei. 3 vezes. A primeira, fui até a rodoviária com dinheiro que eu mesma juntei vendendo balas na escola. Mas ela me encontrou antes que o ônibus chegasse. Me arrastou pelos cabelos na frente de todo mundo. Ninguém fez nada. A segunda, tentei me esconder na casa de uma colega. Mas ela ameaçou a família e me levou de volta. A terceira, eu quase consegui. Mas ela me denunciou como fugitiva e fui parar num abrigo. Só que ela me buscou depois de 2 dias, chorando, dizendo que me amava, que estava doente, que precisava de mim. Eu voltei. Idiota. Voltei. Foi só quando completei 18 anos que consegui me libertar fisicamente. Fui embora sem olhar para trás, com a roupa do corpo e o coração em pedaços. Trabalhei como garçonete, faxineira, recepcionista. Dormi em pensões baratas, comi o que dava. Mas, aos poucos, fui me reconstruindo. Com o tempo, consegui uma bolsa para cursar psicologia. E foi estudando o comportamento humano que eu comecei a entender o que ela era, uma narcisista abusiva, manipuladora, doente, mas consciente. Ela sabia o que fazia. E por isso, um dia, ela pagaria. Porque eu não ia mais ser a vítima. Eu seria o espelho. E ela ia ver o próprio reflexo, deformado, exposto, condenado. Mas não era vingança com sangue. Não, seria algo mais elaborado, mais doloroso. E o plano começou a nascer na minha mente como uma semente fértil. Eu só precisava de tempo. E de paciência. E a vida sabe ser cruelmente justa às vezes. Porque quando ela menos esperava, eu voltei. Anos se passaram. Eu me formei, montei meu pequeno consultório, atendi mulheres destruídas como eu fui, ouvi relatos que me cortavam a alma, mas também me fortaleciam. Eu me tornei uma especialista em traumas familiares, em abuso psicológico, em reconstrução da identidade. Era como se, ao ajudar outras vítimas, eu costurasse as feridas da menina que ainda chorava dentro de mim. Mas mesmo com a vida aparentemente estabilizada, o passado ainda me visitava nos pesadelos. A voz dela ecoava nos corredores da minha mente, me chamando de incapaz, ingrata, inútil, ou até o dia em que o telefone tocou. Um número desconhecido. E a voz do outro lado me congelou. É a dona Lucinda? Perguntou uma mulher. Eu hesitei. Sim, quem fala? E ela respondeu. Sou assistente social. Sua mãe foi internada recentemente. Está debilitada, sem parentes próximos. Seu nome estava como contato emergencial. Meu coração gelou. Ela me encontrou. Ou melhor, o destino me colocou novamente diante dela. Mas, dessa vez, eu não era mais a filha ajoelhada, e sim a mulher que aprendeu a ficar de pé. Respirei fundo. Perguntei o endereço. Anotei calmamente e desliguei. Ali, olhando para o papel na minha mesa, entendi que a vida estava me entregando a chance que eu esperei por décadas, o início da minha justiça. Fui até o hospital 2 dias depois, vestida com minha melhor roupa, cabelo preso, semblante firme, passos silenciosos. O cheiro de antisséptico me trouxe lembranças ruins, mas eu continuei. A enfermeira me levou até o quarto. Ela está com início de demência, mas reconhece algumas pessoas. Está muito fraca, problemas renais, visão prejudicada, ela disse. E quando abriu a porta, lá estava ela. A mulher que me destruiu, agora reduzida a uma sombra de si mesma. Magra, olhos fundos, cabelos grisalhos bagunçados. Ela virou o rosto devagar. Me olhou. E algo inacreditável aconteceu. Ela sorriu. Filha, sussurrou. Eu não respondi. Só a encarei, até ver o primeiro brilho de dúvida surgir em seus olhos.
Nos dias seguintes, fui autorizada como sua responsável legal. Ela não tinha mais ninguém. Nenhum parente, nenhum amigo, ninguém que quisesse cuidar dela. E aí estava a ironia. A mulher que me fez crescer sozinha agora dependia exclusivamente de mim. Comecei a visitar com frequência. Levei comida, flores, livros. Aos poucos, ela foi baixando a guarda. Começou a me contar memórias distorcidas, como se nosso passado tivesse sido normal. Lembra quando a gente fazia bolo juntas? Dizia. E eu respondia com um leve aceno, escondendo a raiva que borbulhava por dentro. Mas meu plano já estava em movimento e precisava da confiança dela. Pouco a pouco, fui montando um ambiente onde ela acreditava estar sendo amada, cuidada, protegida. Fiz questão de lembrar que ela dependia de mim para tudo: comida, remédios, decisões. Ela se entregou à fragilidade como uma criança. Às vezes, chorava e pedia perdão por coisas que nem faziam sentido, como se o cérebro dela estivesse tentando limpar as manchas de uma consciência pesada. Mas eu sabia, aquilo não era arrependimento. Era medo da solidão, medo da morte. E foi aí que eu comecei a apertar os fios invisíveis da marionete. Primeiro, parei de responder às ligações dela por 2 dias. Depois, apareci com semblante distante. Disse que estava muito ocupada. Na semana seguinte, levei comida fria. E na outra, esqueci o remédio. Aos poucos, ela começou a perceber que o mundo dela girava em torno de mim. E esse poder era viciante. Mas não era sobre crueldade. Era sobre justiça. Era sobre fazer com que ela sentisse o que eu senti, o abandono, o silêncio, a impotência. Mas isso era só o começo. Marquei uma reunião com a assistente social. Disse que pretendia levar minha mãe para morar comigo. Fiz parecer que era um ato de compaixão, de reencontro, de reconciliação. Ela ficou comovida. A papelada foi aprovada. Um mês depois, Lucinda estava sentada no banco de trás do meu carro, olhando pela janela, murmurando: "É uma segunda chance, não é, filha?" E eu respondi: "É uma chance que a vida está nos dando." Ela sorriu, mas se soubesse o que estava por vir, teria implorado para ficar no hospital. Levei ela para uma casa alugada, afastada, simples, no interior. Disse que era o que eu podia pagar. Não havia sinal de celular, nem vizinhos por perto. Apenas nós duas. O cenário ideal para o próximo capítulo. Criei uma rotina rígida, horários para comer, para dormir, para tomar banho. Tudo sob meu controle. No início, ela não reclamava, mas aos poucos a ansiedade voltou a morar nos olhos dela. E eu reconhecia aquele medo, porque já tinha vivido com ele a vida inteira. Comecei a limitar as visitas médicas, a interromper a TV quando ela queria ver, a deixar o alimento sem tempero. Coisas pequenas, mas constantes. O suficiente para que ela sentisse o mundo encolhendo ao redor dela. Exatamente como ela fez comigo. Certa noite, ela tentou me confrontar. Disse: "Você está diferente. Está fria." E eu me aproximei, sentei à sua frente e respondi: "Só estou devolvendo o que recebi." Foi a primeira vez que vi pânico real nos olhos dela. Ela não disse nada, só abaixou a cabeça. E eu sabia que, finalmente, ela estava entendendo. A sensação de impotência, o medo constante, a dúvida, era isso que eu precisava que ela sentisse. Mas ainda não era suficiente, porque a vingança verdadeira ainda estava por vir. O plano que eu montei não era feito depressa, nem de raiva cega. Era meticuloso, frio, calculado e, mais do que tudo, verdadeiro. Eu não queria apenas que ela sofresse. Eu queria que ela fosse exposta, que as pessoas a vissem com os olhos que eu enxerguei durante a infância inteira. Queria que a imagem de viúva guerreira e mãe exemplar fosse rasgada em praça pública, porque durante décadas ela enganou a todos. Fingiu ser vítima da vida, quando, na verdade, era o próprio pesadelo de quem mais deveria proteger. E a oportunidade perfeita veio com o aniversário de 75 anos dela. A assistente social,
que ainda achava que éramos um milagre de reconciliação, sugeriu uma pequena festa no centro comunitário da cidade. Disse que seria bonito ver a filha cuidando da mãe com tanto amor. Eu aceitei, com um sorriso no rosto e um plano no coração. Organizei tudo com perfeição. Convidei antigos conhecidos, vizinhos, até pessoas da igreja onde ela frequentava quando jovem. Preparei bolo, música e flores. Tudo simples, mas acolhedor. Ela ficou emocionada. Achava que finalmente estava sendo celebrada. Passou a semana inteira repetindo: a vida ainda pode ser boa. Não é, filha? E eu respondia: pode sim, mãe. Às vezes, ela dá voltas surpreendentes. E dava mesmo. Mal sabia ela que naquela festa o presente dela seria um espelho daqueles que mostram até as rachaduras da alma. No dia do evento, ela foi arrumada como uma boneca. Vesti nela um vestido azul claro, penteei seus cabelos, coloquei um colar antigo que ela guardava com carinho. E antes de sairmos, ela olhou para mim e disse: obrigada por não ter me abandonado, mesmo tendo sido difícil. Aquilo me fez respirar fundo. Não era um pedido de perdão real. Era só mais uma tentativa de limpar a própria imagem. Mas a máscara dela já estava frágil demais, e eu sabia que bastava um sopro para cair. Chegamos ao centro comunitário. As pessoas aplaudiram quando ela entrou. Alguns até choraram. Diziam coisas como: que bonito ver vocês juntas depois de tudo. Sua filha é um anjo na sua vida, Dona Lucinda. E ela sorria. Sorria como se nunca tivesse feito o que fez. Como se fosse, de fato, uma boa mãe que merecia amor e respeito. E então, chegou a hora do discurso. Me pediram para falar algumas palavras como filha. Peguei o microfone e comecei com calma, voz suave, olhos nos olhos dela. Hoje é um dia especial. O dia de celebrar uma mulher que marcou a vida de muitos, inclusive a minha. Ela sorriu, orgulhosa. A plateia escutava em silêncio. E eu continuei. Mas existem histórias que não foram contadas. Verdades que ficaram presas dentro de quartos trancados, longe dos olhos do mundo. As expressões começaram a mudar. Ela franziu a testa. Eu segui. Durante anos, essa mulher foi vista como uma guerreira. Uma mãe que batalhou sozinha para criar a filha. Mas ninguém viu o que acontecia por trás da porta fechada. Ninguém ouviu os gritos. Ninguém sentiu os tapas, as humilhações, os castigos cruéis. Porque ela sempre foi boa em disfarçar. Mas eu me cansei de fingir. E hoje, diante de todos, eu preciso dizer: essa mulher não me criou. Ela me destruiu. E depois me obrigou a sorrir como se nada tivesse acontecido. O silêncio virou um abismo. Algumas pessoas arregalaram os olhos. Outras abaixaram a cabeça. E ela ficou pálida. Tentou se levantar, mas não teve força. Murmurou para com isso, mas eu não parei. Ela me fez acreditar que eu não valia nada, que meu corpo era um erro, que minha existência era um fardo. Eu dormia com medo, acordava em pânico. E mesmo quando tentei fugir, ela me arrastou de volta. Durante anos, eu me perguntei o que eu tinha feito para merecer aquilo. Hoje eu entendo que não era sobre mim. Era sobre ela, sobre o monstro que morava dentro dela. E que, por tanto tempo, ninguém viu. As lágrimas caíam, mas não eram de dor. Eram de libertação. Eu terminei o discurso olhando diretamente nos olhos dela. Hoje, mãe, eu não te odeio. Porque o ódio ainda exige laço. Eu só te exponho. Porque a verdade liberta. E a minha liberdade começa agora. Devolvi o microfone. O salão estava mudo. Ninguém sabia como reagir. Alguns cochichavam. Outros simplesmente se afastaram. Ela ficou sentada, tremendo, tentando manter a pose. Mas ali, naquela cadeira, diante de todos, ela não era mais a vítima. Era a vilã. E agora o mundo sabia. Nos dias que seguiram, ela tentou negar. Disse que eu estava inventando, que era loucura, que tudo aquilo era mágoa de adolescente. Mas já era tarde. As pessoas olharam para ela diferente.
A assistente social afastou-se. A igreja não a procurou mais. E os olhares de admiração viraram julgamentos silenciosos. Pela primeira vez, ela sentiu o peso do isolamento, do desprezo, do abandono. Pela primeira vez, ela estava sozinha. E eu estava leve. Depois da festa, minha mãe nunca mais foi a mesma. O impacto da exposição pública foi devastador para ela. E não era para menos. Uma mulher que viveu a vida inteira manipulando a percepção alheia, que se alimentava da imagem de santa guerreira, agora era vista com desconfiança, com repulsa, com dúvida. A cidadezinha onde morávamos era pequena, e os olhares não perdoavam. As vizinhas que antes levavam bolo e rezavam o terço com ela, agora atravessavam a rua ao vê-la passar. Os cumprimentos se tornaram escassos. As ligações cessaram. E o telefone da igreja silenciou. Aquela mulher que tanto prezava pelas aparências foi, pouco a pouco, sendo esmagada pelo julgamento que ela mesma construiu para os outros. Mas agora, voltado contra ela. Ela tentou se reerguer. Tentou limpar o nome. Disse que tudo o que eu disse no microfone era invenção. Que eu era ingrata, perturbada, rancorosa. Chegou até a escrever uma carta para o jornal local. Mas ninguém deu ouvidos. Porque não era só o que eu disse, era a forma como eu disse. Era a dor que transbordava nas minhas palavras. A dor que só quem passou por isso conhece. E isso, nem a melhor atriz consegue simular. A máscara dela estava quebrada. E com o tempo, ela se afundou num silêncio profundo. Não falava mais comigo. Não pedia nada. Não reclamava. Apenas ficava sentada, encarando o nada, como se estivesse esperando o fim. E o fim estava chegando. Foi em uma noite fria. Eu ouvi um barulho diferente vindo do quarto. Corri para ver. Ela estava caída ao lado da cama, rígida, olhos arregalados. A boca tremia, mas nenhum som saía. Liguei para o pronto-socorro. Disseram que era um AVC. Levei ela às pressas para o hospital, mas o estrago já estava feito. Ela sobreviveu, mas perdeu os movimentos do lado direito do corpo. E, pior, perdeu a fala. Aquela mulher que tanto usou as palavras como faca, agora estava presa dentro do próprio corpo. A língua amarrada, o rosto torto, os olhos implorando por algo que não podiam mais dizer. Era como se o universo tivesse decidido concluir a vingança por mim. O médico me chamou de lado e disse: ela vai precisar de cuidados 24 horas por dia. Fisioterapia, alimentação especial, acompanhamento. Eu só balancei a cabeça. Sabia o que aquilo significava. Ela agora era dependente total. Incapaz de levantar sozinha, de pedir ajuda, de se defender. Exatamente como eu fui um dia. Voltei com ela para casa. E ali começou a fase mais cruel dessa história. Porque agora era ela quem sentia na pele o abandono, a impotência, o medo de ser ignorada. Mas eu não fui cruel. Não precisei ser. Apenas fiz com ela o que ela fez comigo. Estive presente, mas fria. Dava comida na hora certa, aplicava os remédios, limpava, cuidava da higiene. Tudo com profissionalismo, sem carinho. Nenhum afago, nenhum toque além do necessário. Quando ela me olhava com aqueles olhos de súplica, eu apenas dizia: foi assim que eu cresci, sentindo isso. A diferença é que você mereceu. E ela chorava. As lágrimas escorriam sem som. E cada uma delas era um tijolo a menos no muro de defesa que ela construiu a vida inteira. Os dias foram passando. E o corpo dela se tornando cada vez mais frágil. A pele fina, os ossos salientes, os dedos curvados. Às vezes, ela tentava escrever algo com a mão esquerda, mas não conseguia. Era como se a própria alma estivesse cansada de lutar. E aí, aconteceu algo que me surpreendeu. Em uma manhã, enquanto eu trocava a fronha do travesseiro, encontrei um bilhete antigo, escondido na gaveta da cômoda. Era uma folha amarelada, escrita com a letra dela, datada do ano em que eu tinha 15 anos. A carta dizia: se algum dia eu desaparecer,
Saiba que a culpa é minha. Eu não soube amar. Eu destruí o que deveria proteger. Não sei por que sou assim, mas tenho medo de você crescer e se tornar igual a mim. Porque o mal, às vezes, é hereditário. Me perdoe, se puder. E se não puder, que a vida te dê paz. Por um instante, eu congelei. Aquele pedaço de papel era o mais próximo de um pedido de perdão que eu poderia receber. E mesmo assim, não foi entregue. Ficou guardado, escondido, sufocado, como eu fui. Aquilo não apagava nada. Não mudava o que vivi, mas me fez entender que, talvez, em algum lugar muito profundo, ela sabia. Ela sempre soube o que estava fazendo. E mesmo assim, escolheu continuar. Isso tornava tudo ainda mais cruel. A partir daquele dia, eu passei a vê-la com menos ódio, mas com a mesma distância. Continuei cuidando dela, lavando, alimentando, medicando. Mas o toque humano, o calor, o amor que ela negou, também ficou negado a ela. Era o preço do silêncio, o preço da indiferença. E mais do que castigo, era consequência. Porque existem feridas que o tempo não cura, só expõe. A morte é silenciosa. Não faz barulho. Não avisa. Só chega. E naquela manhã cinzenta de terça-feira foi exatamente assim. Eu entrei no quarto como sempre fazia, com a mesma expressão calma, a bandeja do café equilibrada nas mãos, já esperando encontrar a mesma mulher calada, debilitada, com o olhar perdido no teto. Mas o que encontrei foi um corpo imóvel, com um semblante diferente. Os olhos fechados, os lábios entreabertos, a mão esquerda levemente estendida, como se, em seu último suspiro, ela ainda tentasse alcançar alguma salvação. Encostei a bandeja na comoda e me aproximei devagar. Toquei sua pele. Fria, sem pulsação. O fim havia chegado. E apesar de tudo, eu não chorei. Só fechei seus olhos, ajeitei seus cabelos e sussurrei. A dívida está paga. Chamei os serviços funerários. Informei ao hospital. Preenchi os papéis. Fiz tudo com precisão cirúrgica. No velório, poucas pessoas apareceram. A maioria nem chegou perto do caixão. Algumas por vergonha. Outras por medo de confrontar uma verdade que agora era impossível ignorar. Apenas 2 vizinhos mais antigos compareceram, ficaram em silêncio e foram embora antes da missa começar. Ela partiu do mesmo jeito que viveu os últimos anos, sozinha, esquecida, apagada. Não houve homenagens, não houve flores. Só uma urna simples, um padre apressado e uma mulher em pé, eu olhando para tudo como quem observa o encerramento de um capítulo sombrio de um livro antigo. Mas o que ninguém sabia é que o verdadeiro fim ainda estava por vir. Uma semana depois, fui chamada no cartório. Para minha surpresa, minha mãe havia deixado um testamento registrado. Curioso, já que durante toda a vida ela me fez acreditar que morreria sem deixar nada. Mas ali estava ele, um envelope lacrado, com meu nome escrito à mão. O tabelião abriu o documento, leu em voz alta, e meu coração disparou. Deixo a minha filha Lucinda Maria toda e qualquer herança que eu possa vir a ter, que ela use como quiser. Mas junto com esse testamento, deixo também este último bilhete. O funcionário me entregou uma folha amassada. E mais uma vez, a caligrafia dela sangrou diante dos meus olhos. Se você estiver lendo isso, é porque meu fim chegou antes do seu. E se há algo que eu nunca tive coragem de fazer em vida, faço agora. Assumir a culpa. Você foi uma boa filha, apesar de tudo o que eu te causei. Eu destruí a sua infância, sua juventude, sua esperança. Fiz isso consciente. Sim. Por raiva, por frustração, por inveja. Você tinha luz. E eu, só sombras. Tentei apagar você para que eu não parecesse tão escura, mas não consegui. E o tempo me puniu por isso. Sua força me venceu. Você venceu. E por isso, essa herança não é um presente. É um pedido mudo de perdão. Não sei por quanto tempo fiquei ali, parada, olhando para aquele papel. As palavras dela não apagavam as noites em claro, nem os traumas que ainda latejavam. Mas, de certa forma,
Era a primeira vez que ela se colocava em seu lugar, não como mãe, mas como algoz. Não como vítima, mas como culpada. E saber disso era libertador. Saí do cartório sem saber ao certo o que fazer com aquele dinheiro. Não era muito. Uma pequena casa, uma quantia guardada no banco, umas joias antigas. Mas aquele valor carregava séculos de dor. E eu não queria que ele me prendesse. Então, tomei uma decisão. Vendi tudo. Cada móvel, cada objeto, cada relíquia. Peguei o dinheiro e doei para uma ONG que acolhe mulheres vítimas de abuso doméstico. Fiz isso em silêncio, sem dizer quem eu era. Só deixei uma carta anônima com a doação, que essas mulheres encontrem a força que eu precisei cavar sozinha. E com isso, fechei o ciclo. Não com ódio, não com rancor, mas com verdade. Hoje, aos 72 anos, eu moro sozinha. Mas não sou solitária. Tenho minha paz, minha história e meu nome limpo. Recebo cartas de ex-pacientes que hoje são livres. Cultivo flores no quintal. Leio romances antigos. E às vezes, quando o vento sopra forte à noite, eu penso naquela menina ajoelhada, com medo, e sorrio. Porque ela sobreviveu. Porque ela se vingou, não com violência, mas com verdade, com coragem, com justiça. E porque, no fim, quem carrega a culpa, mesmo sem ser presa, já vive condenada. E se você chegou até aqui, eu te peço uma coisa: não silencie a sua dor. Porque o silêncio, às vezes, é o pior tipo de herança. E agora que você ouviu tudo, me diga, você teria feito o mesmo? Você teria cuidado da mulher que te fez tanto mal? Teria silenciado a sua dor por tantos anos, só para manter as aparências? Ou teria exposto tudo, como eu fiz? Porque, às vezes, eu me pergunto se fui cruel demais, ou se, na verdade, eu só retribuí com a única coisa que ela nunca me deu, a verdade. Eu não levantei a mão para ela, não gritei, não a abandonei, mas também não ofereci carinho. Só deixei que o destino mostrasse quem ela realmente era. E hoje, vivendo com meus fantasmas um pouco mais quietos, eu ainda me pego pensando, será que eu fiz certo? E é por isso que eu quero ouvir você. Se fosse com você, o que faria? Você cuidaria? Se vingaria? Ou simplesmente se afastaria e deixaria o tempo fazer o que tem que ser feito? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sincera. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa entender que o passado pode machucar, mas também pode ensinar. Porque o silêncio pode até durar por um tempo, mas a verdade sempre encontra um jeito de ser dita.